Oi, tudo bem com você? Que maravilha, momento mensagem de esperança. Eu sou Alex Santana, que a paz de Deus esteja no seu coração. Nossa meditação hoje está no livro de Levítico, claro, uma simbologia, um entendimento muito importante sobre como que Deus queria que o culto, a adoração fosse prestada a Ele. Há muitos símbolos nesse livro de como que se prepararia a adoração ao Senhor. Levítico capítulo 2 fala sobre a oferta que não seria de animais, uma vez que geralmente a oferta ali de sangue era para expiação, para que o pecado fosse afastado. Levítico capítulo 2 fala da oferta de cereais. Quando fosse feita, deveria ser uma parte queimada ao Senhor, sempre sem fermento, e o resto ficaria ali para os filhos de Arão. E aí a Bíblia diz, coisa santíssima ao Senhor, porque era um momento em que os sacerdotes teriam sustento para sua casa, para sua família. Como assim, pastor? Os sacerdotes não tinham campos? Não. Naquela época eles viviam bastante da agricultura ou de algum trabalho prestado. Como eles ficavam o dia inteiro no templo, seja cuidando das coisas do templo, o templo, na verdade, é ali o tabernáculo, falando do antigo, na época do tabernáculo de Moisés e posteriormente quando eles ficaram assentados na terra prometida ali, o templo, ele demandava muitos cuidados. Limpeza, os cultos, os sacrifícios. Imagine você, quando você sacrifica um animal sobre o altar e esparge o sangue, glória a Deus. Mas geralmente a roupa fica suja, tem que trocar de roupa. E depois o altar tem que ser limpo para que seja colocado novamente outro sacrifício. Então, assim, era um trabalho bem cansativo. E eles trabalhavam sempre, principalmente nos dias de celebração, que eram os sábados, onde muita gente vinha sacrificar. Me lembro quando Salomão assumiu o reinado, ele sacrificou 1000 bois. Imagine você o trabalho que dá. E depois, quando ele inaugura o templo, 22 mil bois. Assim, é um trabalho que precisa de muitas mãos. Voltando para a ideia da oferta de cereais, uma parte era para ser queimada, a outra parte ficaria para os sacerdotes, porque eles viveriam daquilo. Eu quero notar e olhar com você a questão de não poder colocar fermento. Pastor, qual o problema do fermento? Lembra que eu falei de simbologia? O fermento significa o pecado. Ah, pastor, mas não é oferta por expiação do pecado, então pode ser com fermento. Eu falei, não, você não está entendendo. Deus é santo. Ele não coabita com coisas erradas. Não faz parte da natureza de Deus suportar o pecado. Pastor, mas como uma pessoa peca e Deus perdoa? Perdoa porque a pessoa pede perdão e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Só assim a pessoa é aceita diante de Deus. Mas Deus ele não convive com a ideia do pecado, do erro, porque ele é santo e totalmente santo. Para que a gente possa se achegar a Deus é importante pedir perdão pelos pecados, falar com Deus. Como disse João, capítulo, 1 João capítulo ali 2, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel, bom e justo para vos perdoar de todo pecado e purificar de toda iniquidade. É confessar, pedir perdão e o sangue de Jesus perdoa de todo pecado. Só assim nos aproximamos de Deus. Todos os rituais ali que eram feitos a Deus sempre tinha uma simbologia. E nesse da oferta de cereais fica muito claro. Não pode ter pecado, não pode ter fermento. O fermento simboliza o pecado. E aí, para terminar, quando Paulo fala sobre isso, lembra que eu falei que é uma simbologia? Paulo explica isso para a igreja cristã e ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, a gente às vezes está bem, está tudo tranquilo, aí a pessoa deixa entrar o pecado. Ah, pastor, mas eu não aguentei. Falhar, eu acho que todo mundo falha. Mas a gente precisa pedir perdão, a gente precisa confessar, a gente precisa se arrepender. Porque se isso não acontecer, podemos naquele grande dia sermos surpreendidos em não herdarmos a vida eterna, mas sim a condenação. Por isso, peça perdão ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e você terá vida com Deus, vida eterna. Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar.